Prezados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nos coloca diante de um grande desafio para as nossas escolhas. Podemos optar em perdoar para nos libertar e até mesmo sermos curados de tantos males que nos afligem, ou podermos também optar em não perdoar e, portanto, nos escravizar nos sentimentos e até mesmo provocando muitas enfermidades, muitas doenças. A primeira leitura de hoje, com palavras tão realistas, com exemplos tão claros, nos chamam a atenção justamente para essa decisão que nós tomamos. Perdoar para nos libertar de sentimentos e até mesmo de atitudes autodestrutivas, ou perdoar para, assim, nos libertando de tudo isso, podermos descobrir que a nossa vida, ela tem um destino, e esse destino da nossa vida é a plenitude. E sem o perdão nós não alcançaremos essa plenitude. Mas quando, por outro lado, nós tomamos a decisão errada de não perdoar, e portanto alimentar em nós o rancor, a raiva, então estamos diante de um caminho de autodestruição. As palavras da primeira leitura nos dizem com tanta clareza, lucidez e, como já dissemos, com tanto realismo, quais são as consequências dessas nossas opções: a opção de perdoar ou a opção de não perdoar. E diríamos que esta reflexão do autor sagrado do livro do Eclesiástico chega ao seu ponto mais alto quando ele diz: lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Pensa na destruição e na morte e persevera nos mandamentos. Então vejam que é uma decisão que nós precisamos tomar. Quando os sentimentos negativos diante de até atitudes injustas, de injúrias, do mal que nos fazem, e até mesmo de pessoas que nós nem esperávamos, aí é que se torna ainda muito mais dolorido. Então qual é a decisão que nós tomamos? A decisão de nos encaminharmos por essa estrada de autodestruição, porque a raiva, o rancor não destrói o outro, é uma ilusão. Às vezes as pessoas acham que alimentar dentro do seu coração, na sua mente, a raiva por alguém que até acha que é justo ter raiva porque fez o mal, rancor e raiva alimentados no nosso coração só nos destroem e não atingem as outras pessoas. É uma ilusão. Mas muitas vezes nós temos aquela sensação de que, se perdoarmos, nós estamos aprovando o erro que o outro cometeu. Se nós perdoarmos, ficamos assim com essa sensação errada de que perdemos. Se perdoarmos, ficamos pensando que o outro venceu. Mas isso são percepções distorcidas.
Porque muitas vezes nós confundimos a vitória com a vingança. A vitória é do bem, a vingança é de quem é mau. A vitória é perdoar para se libertar. A vingança é matar para se escravizar. Então todos esses sentimentos que muitas vezes nós alimentamos diante de situações, como já dissemos, até que nós consideramos, mas me fez o mal, mas me machucou, mas foi injusto. Esses pecados da nossa convivência humana, que provocam em nós esses sentimentos de raiva, de indignação, de rancor e de ódio, diante disso nós precisamos tomar uma decisão, porque caso contrário, quando nos deixamos tomar por esses sentimentos que são alimentados, os sentimentos muitas vezes eles surgem sem o nosso controle. Você sentir uma raiva, sentir uma coisa ruim diante de uma situação, foge do seu controle. Mas alimentar depende de você. Então, muitas vezes o ser humano cai nessa armadilha, pensando que está se vingando do outro, mas está se maltratando. E isso é científico. Quantas pessoas adoecem, não porque tenham um mal físico, não porque estejam com uma doença física, mas adoecem como uma somatização, utiliza-se até essa expressão, né? Uma somatização de sentimentos negativos, e entre eles o ódio, o rancor, o espírito, o desejo de vingança. Então, quantas pessoas perderam a sua saúde, não apenas psicológica, psíquica, mas também a sua saúde física, porque se recusaram a perdoar. E muitas vezes até se diz, eu até queria, mas não consigo. O que significa isto? Queria, mas não consigo. Então é preciso, como nós ouvimos no Evangelho de hoje, tomar consciência que nós também precisamos do perdão. Esse impasse entre o querer e o não conseguir está justamente na falta de lucidez de que nós também precisamos. Essa parábola que Jesus conta diante da pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Pedro até diz um número muito significativo, até 7 vezes. E aí Jesus vai responder sempre, porque Jesus não mandou Pedro calcular. Quando Jesus diz 70 vezes 7, não é simplesmente para indicar uma cifra, uma quantidade, mas é para dizer sempre. Porque imaginem se Deus fosse usar um cálculo diante dos nossos pedidos de perdão. Se cada um de nós parasse um pouco para pensar quantas vezes pediu perdão a Deus, não consegue chegar ao número total. Por quê? Porque nós precisamos constantemente. Se nós rezamos uma vez por dia o Pai Nosso, uma vez,
Durante um ano, vamos pedir perdão 365 vezes. Mas certamente pedimos muito mais. Claro, se temos a consciência e a humildade. Se achamos que não temos pecado, então não precisamos de perdão. E por isso também não damos o perdão às outras pessoas. Então o impasse que se cria entre o querer perdoar e o não conseguir perdoar é justamente porque precisamos fazer a experiência de ser perdoados. Mas quantas pessoas ficam remoendo os seus pecados e os pecados do outro? Quantas vezes nós aumentamos a dificuldade de perdoar, porque parece que voltamos sempre à estaca zero. Isso no relacionamento conjugal, quando há uma dificuldade, quando há um problema, quando há um pecado reconhecido, confessado, do qual já se pediu perdão, mas o outro lado sempre fica esperando a oportunidade para desenterrar aquele defunto, para magoar aquilo que já foi uma ferida. O perdão não é esquecer, porque nós temos a faculdade da nossa memória, e esquecer não é tão simples. Mas perdoar significa desatar esse nó. O salmo que nós rezamos nesta liturgia deveria nos inspirar. Até sugiro, retomemos este salmo durante esta semana, todo mundo pode levar o folheto para casa, e meditar nessas palavras. O salmista que vai agradecer a Deus: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum dos seus favores. E quais são esses favores? O salmista destaca. E qual é aquele favor que o salmista evidencia? O perdão das nossas faltas. Então vejam que oração tão bonita, que deve nos ensinar. Pois Ele te perdoa toda culpa. Nós recebemos tantas graças de Deus, mas sem dúvida, uma das maiores é o perdão. Se Deus não nos perdoasse, como estaríamos? Como seríamos? Mas Deus nos perdoa. E aí o salmista continua: cura toda a tua enfermidade, da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e proteção. Então vejam que palavras tão bonitas, porque expressam a experiência do salmista. E agora poderíamos dizer aquela afirmação que coroa tudo: não fica repetindo sempre as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. E muitas vezes nós fazemos isso, como já demos o exemplo, às vezes na convivência familiar, por causa da fragilidade do pecado, da miséria do outro, nós ficamos insistindo, ficamos futucando essa ferida, que quem sabe já estava quase sarada, mas por causa da raiva, do rancor, nós vamos lá e mexemos de novo. Isso ajuda em quê? Nada, a não ser a favorecer a destruição,
dos próprios relacionamentos. E Deus não faz isso conosco, não vive passando na nossa cara as nossas misérias. E diz o salmista: não nos trata como exigem as nossas faltas. Imaginem se Deus fosse agir conosco de acordo com os nossos pecados, como muitas vezes nós agimos com os outros, mesmo sendo pecadores. Quantas vezes nós, pecadores, e até com as mesmas fragilidades, somos juízes impiedosos das outras pessoas. Então Deus não faz isso. Ele não nos trata segundo as nossas faltas, nem nos pune em proporção das nossas culpas. Pelo contrário, Ele leva para longe. Tão bonita também essa afirmação do salmista: quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe os nossos crimes. Então, irmãos e irmãs, não duvidemos do amor de Deus, não duvidemos do seu perdão. Se muitas vezes nós até nos perguntamos se Deus nos perdoa, isso é porque muitas vezes nós não perdoamos, e por isso projetamos em Deus aquilo que é nosso. Mas deve ser o contrário. Nós devemos assumir aquilo que é de Deus para nós. Então Deus perdoa sempre, quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós temos uma atitude de humildade e confiança. Então precisamos acolher isso de Deus. Assim rezamos no Pai Nosso: perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos. Então, se nós não perdoamos, então começamos a desconfiar se Deus nos perdoa. Mas quando fizermos a experiência do perdão verdadeiro, que é uma decisão que nós devemos tomar, não só um sentimento que nós devemos sentir. As pessoas confundem muito o perdão com um sentimento. Não podemos identificar. Muitas vezes até o sentimento vai apertando o nosso coração, mas a decisão abre o nosso coração. Então que o Senhor, que sempre nos perdoa, nos ajude, nos fortaleça nesta nossa missão, nesta nossa tarefa de pedir perdão, mas também de dar o perdão, para nos sentirmos mais livres. Vejam que no Evangelho se fala que aquele que não perdoou foi preso, aquele que não quis perdoar mandou prender o outro. Mas quando veio o perdão, então as cadeias foram rompidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.